Amor, o verdadeiro libertador da humanidade. Capítulo 5 de A Chave para a Prosperidade, por Napoleon Hill. O amor é a maior experiência humana. Coloca o indivíduo em comunicação com a inteligência infinita. Quando se mistura as emoções do sexo e do romance, pode conduzir aos mais altos picos da realização individual por meio de visão criativa. As emoções de amor, sexo e romance são os três lados do eterno triângulo de realização, conhecido como genialidade. A natureza não cria gênios por nenhum outro meio. O amor é uma expressão exterior da natureza espiritual humana. Sexo é puramente biológico, mas fornece as molas para a ação em todo esforço criativo, desde a mais humilde criatura rastejante até a mais aprimorada de todas as criações, os seres humanos. Quando amor e sexo se combinam com o espírito de romance, o mundo pode se regozijar, porque esses são os potenciais dos grandes líderes que são os maiores pensadores do mundo. O amor iguala toda a humanidade. Elimina o egoísmo, a ganância, o ciúme e a inveja e faz reis os mais humildes. A verdadeira grandeza nunca será encontrada onde não habitar o amor. O amor a que me refiro não deve ser confundido com as emoções do sexo, porque o amor em sua mais elevada e mais pura expressão é uma combinação do eterno triângulo, mas é maior que qualquer uma de suas três partes. O amor a que me refiro é o elan vital, o fator que gera vida, a mola que produz a ação de todas as atividades criativas que alçaram a humanidade a seu atual estado de refinamento e cultura. É o fator que traça uma clara demarcação entre o ser humano e todas as criaturas abaixo dele neste mundo. É o fator que determina quanto espaço cada um ocupa no coração de seus semelhantes. O amor é a base sólida sobre a qual a primeira das 12 riquezas, a atitude mental positiva, pode ser construída. E é bom ressaltar que ninguém pode ser realmente rico sem ele. O amor é a estrutura que sustenta as outras 11 riquezas. Embeleza todas as riquezas e dá a elas a qualidade da resistência. A prova disso pode ser vista mediante uma rápida observação de todas as pessoas que adquiriram riquezas materiais, mas não conquistaram o amor. O hábito de fazer um esforço extra leva à obtenção desse espírito de amor, porque não pode haver maior expressão de amor do que aquele demonstrado pelo serviço prestado de maneira altruísta em benefício de outros. Emerson tinha em mente o tipo de amor a que me refiro quando disse: aqueles que são capazes de humildade, de justiça, de amor, de aspiração, já estão na plataforma que comanda as ciências, as artes, a prosa e a poesia, a ação e a graça. Porque os que habitam nesta mortal beatitude já antecipam os poderes especiais que a humanidade tanto valoriza. O magnânimo sabe muito bem que aqueles que dão tempo, dinheiro ou abrigo a um estranho, por amor, não por ostentação, colocam Deus em dívida com eles. Tão perfeitas são as compensações do universo. De algum jeito, o tempo que parecem perder é redimido, e os esforços que fazem se remuneram. Esses indivíduos alimentam a chama do amor humano e elevam o padrão da virtude cívica em meio à humanidade. As grandes mentes de todas as eras reconheceram o amor como o elixir eterno que cicatriza as feridas da alma da humanidade e faz do ser humano o guardião de seu irmão. Uma das maiores mentes que essa nação já produziu expressa suas opiniões sobre o amor em um clássico que viverá tanto quanto tempo, disse ele. O amor é o único arco na nuvem escura da vida. É a estrela da manhã e da noite. Brilha sobre o bebê e derrama sua luz sobre o túmulo silencioso. É a mãe da arte, inspirador do poeta, do patriota e do filósofo. É o ar e a luz de todo o coração, construtor de todo lar, faísca que acende todo o fogo em lareira. Foi o primeiro a sonhar com a imortalidade. Enche o mundo de melodia, porque a música é a voz do amor. O amor é o mago, o encantador que transforma coisas sem valor em alegria, que faz reis e rainhas de argila comum. É o perfume daquela flor maravilhosa, o coração. E sem essa paixão sagrada, sem essa vertigem divina, somos menos que animais. Com ele, terra é céu e somos deuses. Amor é transfiguração, enobrece,
purifica e glorifica. Amor é uma revelação, uma criação. Do amor o mundo toma emprestada a beleza e dos céus a glória. Justiça, abnegação, caridade e piedade são filhas do amor. Sem amor, toda a glória desaparece, o nobre perde a vida, a arte morre, a música perde significado e se torna simples movimentos do ar, e a virtude deixa de existir. Se um indivíduo é realmente grandioso, ele ama toda a humanidade. Ama os bons e os maus em meio a toda a humanidade. Os bons ele ama com orgulho, admiração e alegria. Os maus ele ama com piedade e pesar, pois sabe, se é realmente grandioso, que as boas e más qualidades nos homens são com frequência resultados de circunstâncias sobre as quais eles têm, por causa de sua ignorância, pouco controle. Se um indivíduo é realmente grandioso, é compassivo, solidário e tolerante. Quando compelido a julgar outras pessoas, tempera a justiça com terna misericórdia, ficando sempre ao lado dos fracos, dos desinformados e dos assolados pela pobreza. Assim, não só faz esforços extras em verdadeiro espírito de amizade, mas também age de modo espontâneo e misericordioso. E se o primeiro esforço extra não é suficiente, o mantém e intensifica tanto quanto necessário. Bom, esse é um trecho, eu não estou lendo o capítulo inteiro, tá? Eu li da página 68 até o início da 71. Esse é um livro de Napoleon Hill, e se você já leu ou se conhece, A Chave para a Prosperidade, ele fala muito sobre essa questão do esforço extra, que ele fala que muitas pessoas fazem somente o necessário, e às vezes até menos que o necessário, por exemplo, nos seus empregos, nas suas relações, e que o esforço extra é o que realmente nos impulsiona para uma nova vida, para novas oportunidades, para novas portas abertas, tanto no lugar onde você está, né? Por exemplo, na empresa onde você trabalha, quanto às vezes abre oportunidades em outros lugares, porque alguém percebe o seu esforço, né? Então aqui ele fala sobre essa questão do amor em relação ao esforço extra. E uma coisa assim que eu penso muito, né, em relação ao amor, porque aqui ele não está falando apenas do amor romântico, né, entre duas pessoas, mas ele está falando do amor em geral. Então ele fala sobre amar a humanidade, sobre amar os bons e os maus. E uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que o amor, ele realmente é o verdadeiro libertador. É a arma mais forte em toda a batalha, é o amor. Principalmente assim, quando eu penso muito nessa questão espiritual, né? Porque em si o amor, se a gente tivesse o amor, né, e se realmente todos nós nos amássemos, a gente não viveria nessa realidade que a gente vive, de tanta guerra, tanto conflito, tanta morte, tanto ódio, né? Porque a gente teria esse olhar um para o outro. Se nós realmente nos amássemos, né? Como Deus nos amou, e isso até de amor próprio, né? Porque quantos de nós realmente, né, não se amam? Então, se a gente realmente tivesse esse amor, essa compaixão, essa empatia com o outro, a nossa vida hoje, ela seria muito diferente. Eu acredito que é por isso que nós fazemos tantos trabalhos, né? E a gente se empenha, faz esse esforço extra, né? Pelas pessoas ao nosso redor e pela humanidade em geral, porque a gente acredita nessa possibilidade do amor. Eu já continuo que está tendo uma briga aqui entre os meus gatos. Voltei. Gatos, né? Se você os tem, mais de um ainda, você deve saber o que acontece. Enfim, deixa eu pensar onde eu parei, né? A questão então desse trabalho, a gente, né, todos nós que trabalhamos na grande obra, que estamos envolvidos no trabalho espiritual, esse é o nosso foco, é trazer o amor, a luz, para que a gente possa realmente libertar a humanidade dessas energias de
baixa densidade, né? Quer dizer, de alta densidade, que nos mantém presos a essa realidade de medo, de ódio, de conflito. Mas isso aí, quando a gente fala de guerra, tudo mais, é uma coisa muito grande, né? E na verdade, o amor ele é expressado todos os dias nas nossas vidas, o tempo todo. É o amor pelo outro em todos os momentos, por mais difícil que seja, né? Então, é assim, quando a gente está dirigindo no trânsito e a gente não maltratar aquela pessoa que, né, que não sabe dirigir muito bem, para não dizer outra coisa, né, que nos atrapalhou. Então, é esse cuidado com as pessoas em geral e esse olhar de compaixão e empatia em todos os momentos. O que eu penso também é, por exemplo, esses dias teve uma questão aqui com uma tentativa de um golpe na porta da minha casa, em que o entregador tentou cobrar R$ 4.000 no meu cartão de crédito. E ao ir embora, né, ele estava já em cima da moto, eu falei, você tentou cobrar R$ 4.000 no meu cartão. E ele falou, e aí, você vai fazer o quê? E saiu, né, foi embora. E na hora, eu pensei assim, né, a gente tem a nossa sombra e às vezes esse espírito de vingança, né? Então eu senti assim que eu poderia desejar o mal para ele, por exemplo, né? E como eu acredito na força do pensamento e na força da palavra, né? Eu acredito que se eu quisesse ter naquele momento de fato desejado mal para ele, eu acredito que aquilo teria uma força sobre a vida dele, né? Mas como eu acredito que o amor é o verdadeiro libertador da humanidade e a gente tem que caminhar pelo amor em vez de desejar o mal para ele, né? Eu enviei amor e perdão e desejei que a situação que está acontecendo na vida dele, que o leva a agir dessa forma, né, que fosse solucionada e que ele pudesse encontrar a libertação, né? E esse é o ponto também do Ho Oponopono da gente fazer, né? Eu penso que entre nós, quando nós estamos conectados a uma outra pessoa, entre nós existe como um fio energético que nos conecta, né? E esse fio ele pode estar sobrecarregado de energias negativas e coisas ruins e tensionado, né? Às vezes por ódio, conflito, desentendimento, dor, trauma, etc. Né? E a gente pode continuar alimentando esse cordão com pensamentos ruins, lembranças ruins e sentimentos negativos, né? Ou então a gente pode alimentá-lo com coisas boas. Então, é nesse sentido também que eu acho que o Ho Oponopono, como uma ferramenta de amor, ela é muito válida, porque a gente diz, né? Eu te perdoo, eu sinto muito, eu te amo e eu sou grato. Então, nós liberamos aquela energia, por mais que seja, no momento, algo que, assim, é um trabalho que está sendo feito, não necessariamente eu sinto no meu coração todo esse amor ou todo esse perdão, né? Mas a vontade de limpar aquela energia, de não deixar que aquilo me afete, e afete a minha vida e afete essa outra pessoa, é o motivador, né? Porque se a gente consegue limpar aquilo, a gente vai se libertando também dessas âncoras que a gente também cria nas relações. E assim, nessa questão de batalha espiritual também. Então, não sei, você que está me escutando, o que você tem de experiência com a questão da batalha espiritual, mas nós aprendemos muito, assim, pelo menos dentro da igreja evangélica, né, que eu tenho o meu histórico dentro da igreja, a gente aprende muito a ser duro e a ser forte, dar ordens e tal, e eu não acho que isso é errado, né? Mas mesmo assim, dentro da Bíblia, apesar de eu amar muito a Bíblia e ser a minha base, ali dentro muito se diz sobre ver os meus inimigos assolados, né? E tudo mais, assim.
e ver a derrota dos outros, né? E eu acho assim, eu não vou entrar muito nessa questão bíblica, mas ao meu ver, assim, a Bíblia ela foi ali canalizada e trazida em outros momentos em que a consciência estava num outro aspecto, né? Então, assim, como nós buscamos hoje o amor e a liberação de todas as pessoas, e não necessariamente que elas sejam condenadas, né? Mas que elas sejam libertas, desejar que a derrota do outro, né? Eu acho pesado. Então, assim, eu nos meus últimos tempos, assim, nesses últimos anos, as batalhas que eu tenho enfrentado, eu tenho notado que a melhor maneira de vencê-las é através do amor. Então, nós encontramos muita a manifestação dessas energias pesadas e difíceis e maléficas, né? Uma maneira de dizer assim, né? É, por, é, Nós muitas vezes encontramos isso em forma de pessoas, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, né? Então, que seria essas energias, os demônios, né, e tal. É, e assim, eu não vou entrar nesse mérito também agora, né, do que eu penso a respeito dessas energias, até porque isso é algo que eu estou desenvolvendo agora, um novo pensamento a respeito, mas assim, eu sei que tudo se materializa, né? Então, assim como dentro, fora, assim como fora, dentro. Então, se a gente está tendo pensamentos negativos, né? Pensamentos de medo, de rancor, de ódio, de morte, de traição, qualquer coisa assim, e isso tende a se manifestar e materializar na nossa vida de alguma forma, e muitas vezes é em forma de situações ou de pessoas, né? Então, e a nossa primeira tendência como humanos muitas vezes rejeitar essa manifestação e terceirizar, né? Não olhar para dentro, olhar para fora e ter entrar nessa questão de embate e conflito mesmo, como inimigos, e alimentar sentimentos muito negativos em relação a essa outra pessoa, a essa situação, né? E na verdade, quanto mais a gente alimenta, uma coisa ruim, mas ela cresce, né? Então, assim, não faz sentido continuar alimentando. A questão ali é entender a raiz, né? Qual foi o tipo de padrão de pensamento e de crença que fez com que aquilo viesse a acontecer. É, assim, olhar para aquela pessoa com esse amor, né? Ou para a situação com esse amor, que ama bons e maus, né? Que tem compaixão, que entende, tem essa empatia de entender que aquela pessoa pode não ter o controle sobre a situação, né? E que ela também está em sofrimento. Então é nesse momento que o amor ele entra para a gente tem que se proteger, a gente tem que se guardar, a gente tem que estabelecer limites, mas ao mesmo tempo nesse cordão que de alguma forma nos une a essa pessoa, a essa situação, né? Em vez de alimentar o cordão com sentimentos, sensações, pensamentos, tudo de ruim, intenções, né? Alimentar com coisa boa. E aí é que o amor é a maior força, né? Na Bíblia fala que o amor vence o medo, né? Que no amor não existe o medo. Então, assim, o amor, ele é como se ele fosse aquilo que vem como um fogo consumidor, né? Então, se você parar para pensar assim nesse cordão entre você e uma outra pessoa, se aquilo está muito tensionado, se tem muita energia ruim, muita coisa difícil já aconteceu, o amor, quando você libera o amor, libera o perdão, né? É como se um fogo incrível viesse assim acabasse com toda aquela energia negativa que já existiu, né? Isso é um processo, é claro, a gente tem que ir alimentando isso, mas quando a gente tem esse olhar para as pessoas em geral, nas nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas interações, e a gente sempre parte da base do amor,
a gente vive uma experiência muito diferente. Então, não é só relacionado aos outros, mas é também a nossa libertação pessoal, né? A nossa libertação pessoal das energias de baixa vibração também, de sentimentos que não são alinhados com tudo aquilo que a gente busca. E o ódio, qualquer um desses sentimentos, ele nos mantém mesmo ancorados naquele momento, né? É tão ruim. Então, assim, quando a gente parte desse princípio do amor e a gente interage com as pessoas e com as situações a partir do amor, apesar de que isso é um trabalho e muitas vezes a gente vai ter sentimentos contrários e é normal, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui vivendo essa experiência humana que é cheia de contradições e aparentes dualidades, né? Mas se a gente consegue fazer isso, a gente acaba criando um hábito que a gente consegue fazer isso cada vez mais e a gente vai vivendo uma vida muito mais leve, uma vida muito, muito, muito mais leve, né? Uma vida muito mais leve no sentido de que as nossas interações elas ficam mais tranquilas por menores que elas sejam. Então, se você está dirigindo, uma pessoa te corta, você não vai gritar, mandar merda, né, e tal, e ficar com aquilo no seu coração o dia inteiro, deixar que libere aquelas energias pesadas, aquela substância do cortisol, do estresse e tal. Não, você vai respirar fundo, você vai entender que a vida é assim, que as pessoas, né, cometem os erros e isso acaba se traduzindo para as nossas próprias vidas, porque aí a gente também não se cobra tanto. A gente também passa a se amar mais, né? O amor, ele começa de dentro de nós, então a gente tem que se amar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que se tolerar, a gente tem que ter paciência conosco e aí a gente consegue ter essa paciência, esse amor, essa compaixão com os outros e inclusive dessa questão de controle do que o outro faz ou deixa de fazer, entender que é a própria vida do outro. Né? Eu li uma frase um dia que dizia que a compaixão é a nossa habilidade de reconhecer que cada alma, cada pessoa, ela tem o seu livre-arbítrio dentro da sua vida para fazer as suas escolhas. Então, a partir desse momento, a gente para de julgar e tira aquele peso e a gente aceita, né, o outro e nos aceita também. Então, nesse sentido, realmente, o amor ele é o grande, o verdadeiro libertador da humanidade. Não tem uma força mais forte do que o amor para vencer batalhas, para passar por dificuldades e para chegar em momentos de alegria e felicidade. A gente nunca vai conseguir chegar na alegria, na felicidade, né? A gente nunca vai conseguir construir uma vida realmente completa se a nossa base for a intolerância, a impaciência, o ódio, o julgamento, né? A gente precisa ter esse olhar, né, do amor e assim entender, né, com essa questão de todos somos um, né, e o outro sou eu também, todos somos o universo se experienciando, né, e o outro tem o direito à sua experiência, assim como eu tenho o direito à minha experiência, e ele não é diferente de mim. Então, eu mereço amor, eu mereço compaixão, eu mereço empatia, eu mereço perdão, eu mereço a tolerância, a paciência, eu mereço coisas maravilhosas, assim como todos os outros, mesmo os que erram, né? Eu acredito que aí, assim, dentro da justiça humana, né, aquilo que fala, dá a César o que é de César. Então, eu acredito que existe a justiça humana, que as pessoas devam ser julgadas pelos seus atos e pagar em vida, existe a questão do karma e tudo mais, né? E eu acho que isso a gente não pode fugir das consequências dos nossos atos. Então, não estou falando de perdão, você fez algo horrível, e você não deve ser responsabilizado por isso. Não, né? Mas assim, dentro dos nossos corações, a gente precisa liberar as pessoas das suas dívidas, né? E é como diz no Pai Nosso,
Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, ou perdoo as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem, né? Aos meus devedores. Então, é uma moeda de troca também nesse sentido, né? Quanto mais a gente libera, mais a gente recebe. Quanto mais a gente se conecta ao amor, mais a gente recebe o amor. Quanto mais a gente se conecta à compaixão, mais a gente recebe a compaixão. Então, quando a gente caminha dessa forma, a gente flui com muito maior tranquilidade, né? E a gente se alinha muito mais a nossa essência, e a gente flui muito mais fácil no tal, porque com certeza se a gente parar ali para pensar no fluxo do rio das nossas vidas, do tal, o ódio, ele é uma grande pedra, né? A intolerância, a impaciência, todos esses sentimentos, né? Eles criam bloqueios, né? Colocam lamas dentro ali que vão bloqueando o fluxo da nossa vida. Então, e o amor é o que vem mesmo para conseguir liberar tudo isso. Então, num sentido mais amplo, né? A gente estava falando ali do cordão entre duas pessoas, que ele vem como um fogo consumidor que libera tudo. Dentro das nossas próprias vidas, ele também age assim. E isso é um processo, né? De olhar as pessoas com amor. Não é uma questão inconsciente, não é algo que a gente faz né, nesse sentido automático, porque não é assim que a gente é criado, instruído, não é assim que a vida nos leva a agir. A gente é muito levado, né, a alimentar sentimentos ruins o tempo todo pela mídia, pela realidade, pela vida, pelos outros. Então as pessoas, em geral, caminham nisso. Nós nascemos inocentes, cheios de amor no coração, querendo viver vidas maravilhosas. Mas quando a gente está ali, a gente começa a crescer, receber o condicionamento da realidade, da cultura, do entorno e tudo mais, a gente vai perdendo isso, a gente vai começando a alimentar outros tipos de sentimentos que são muito ruins. Então é um hábito consciente mesmo, é como um músculo que a gente tem que treinar todos os dias, e para que ele cresça, para que ele se fortaleça e para que aquilo se torne um hábito nas nossas vidas mesmo, esse exercício, né? Então é um exercício de amor, e que ele traz grandes benefícios, né? Assim, para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor, para as nossas relações e para a humanidade em geral, né? Porque a gente libera essa energia, que é a energia real de Deus, né? Eu sou reikiana, eu pratico reiki xamânico, e o Deus do reiki xamânico é Amadeus, né? E eles dizem que a maior força curativa é a força do amor, né? Que não existe nada mais poderoso. E a gente libera essa energia como, assim, ela vai causando ondas, né? Que vão se estendendo. Como é muito poderoso, ele não é só ali, né? No micro e no macro. Tá nas nossas relações interpessoais, libera as nossas vidas, e isso se espalha, né, para contagiar mais e cada vez mais pessoas, como num efeito dominó. Então, assim, o amor, ele é maravilhoso, e ele é um exercício, e ele é libertador, ele transforma as nossas vidas, e o meu desejo é que você se ame e ame ao seu próximo, e se conecte com essa energia do amor dentro de você, fora de você, e possa se sentir amado, né, e conectado a esse oceano de amor, que é, na verdade, o que permeia todo o nosso universo, que, né, eu chamo de Deus. Então, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que o seu coração se encha de amor e que você possa ver amor em todos os lugares ao seu redor e sentir esse amor o tempo todo. Um grande beijo da Luciana.